Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na estrutura de um texto bem antigo. Um hino que faz uma viagem incrível, que vai do coração humano ferido até os cantos mais distantes do cosmos. Olha só, o hino já começa com uma declaração forte, né? É quase uma tese. Não é um simples convite, é um argumento. O resto do salmo basicamente se dedica a responder a uma pergunta que fica no ar. Tá, mas por que exatamente se deve louvar? O texto vai construindo essa resposta camada por camada. Então, a primeira parte dessa resposta começa no nível mais próximo da gente, o mais humano, a restauração. É interessante, antes de olhar para as estrelas, o texto olha primeiro para as ruínas e para as feridas. E aqui a gente vê três ações bem específicas. A restauração acontece em três escalas diferentes. Primeiro, a nação inteira, com a reconstrução de Jerusalém. Depois, a comunidade, ou seja, reunir um povo que estava espalhado. E por fim, o indivíduo, curando os corações que estão partidos. Agora, o que é fascinante aqui é a imagem que essa frase cria. Não é uma cura distante, sabe, impessoal. A linguagem é de um cuidado direto, de alguém que se aproxima para tratar de um machucado. É um foco impressionante no sofrimento pessoal. E de repente, o texto faz um movimento dramático. É como se a câmera desse um zoom para trás, saindo daquela ferida individual para abraçar o universo inteiro. O foco se expande do pessoal para o infinito. E essa comparação é simplesmente brilhante. De um lado, um poder que consegue nomear cada estrela no céu, uma tarefa numa escala que a gente nem consegue imaginar. Do outro, a atenção de alimentar um filhote de corvo. O argumento é que o alcance desse poder, dessa atenção, é vasto, cobrindo tanto macro quanto micro. O versículo 5 até dá um nome para essa capacidade: entendimento infinito. A ideia aqui é que esse poder colossal de gerenciar o universo não vem sozinho, ele vem junto com um conhecimento igualmente ilimitado. Não é força bruta, é um poder bem informado. Agora o foco muda um pouco, vai para o controle sobre a natureza. E começa com essa imagem bem suave. A neve é comparada à lã, uma coisa macia, que cobre, que protege. É uma demonstração de poder, mas com um toque de delicadeza. Só que essa delicadeza logo é contrastada. A imagem muda da lã fofinha para pedaços de gelo sendo arremessados. A natureza, aqui, é mostrada como algo que pode ser gentil e, ao mesmo tempo, bem severa. E ambos estão sob o mesmo comando. E aí o texto lança essa pergunta, uma pergunta retórica. É um momento para a gente pensar sobre a força dos elementos da natureza, uma força a qual não dá para resistir. A pergunta reforça o quanto somos vulneráveis diante desse poder todo. Mas aí vem a resolução. O mesmo poder que comanda esse frio avassalador pode reverter tudo com algo tão imaterial quanto uma palavra. Então, o ponto central é que o controle final não é físico, ele está na autoridade de um comando. Com isso estabelecido, a narrativa dá outra virada. A gente já viu o que Deus faz, restaura pessoas, comanda o cosmos. Agora, o Salmo começa a explorar o que Deus valoriza, e aí a gente sai do mundo físico e entra no filosófico. Este quadro mostra o contraste perfeitamente. O texto rejeita de forma bem clara os símbolos de poder daquela época. A força de um cavalo de guerra, a agilidade de um soldado. Em vez disso, o que agrada a Deus são qualidades internas, a reverência e a esperança na misericórdia. Então, a mensagem aqui é bem direta. O texto está, na verdade, redefinindo o que significa ser forte ou valioso. Não é sobre poder físico ou habilidade militar. É sobre uma condição interna, uma postura espiritual de humildade e confiança. E agora, na parte final, o foco se fecha de novo. Depois de ter explorado princípios que valem para todo o universo, o hino volta para uma comunidade específica, para descrever uma relação bem particular. Para essa comunidade, as bênçãos que o texto descreve são muito concretas, muito palpáveis. É sobre segurança, prosperidade, paz, estabilidade para a família. Basicamente, os alicerces de uma sociedade que funciona bem. Só que o texto argumenta que essas bênçãos materiais não são o presente principal. O dom supremo, aquilo que realmente faz essa comunidade ser diferente, é a revelação da lei e da sabedoria divina. É um presente de conhecimento, não apenas de conforto material. E o Salmo termina essa parte destacando que essa relação é exclusiva. O texto afirma que essa revelação específica de leis e juízos não foi dada a outros povos. Isso a coloca como uma aliança única, especial. E assim, a gente volta para o começo. O hino termina exatamente como começou,
com um comando para louvar. Só que agora, esse comando não está mais solto no ar. O texto apresentou todo um caso, uma argumentação completa, desde a cura de uma ferida até o comando das estrelas, da redefinição do que é força até a entrega de sabedoria. O argumento está fechado. E isso nos deixa com uma reflexão final. A grande beleza desse texto talvez seja a sua capacidade de manter juntos o que é imensamente grande e o que é intimamente pequeno. Ele nos faz pensar sobre como uma única narrativa consegue abraçar a totalidade do cosmos e, ao mesmo tempo, o espaço silencioso de um coração partido.